pensamos em idol, logo vem na cabeça aquela imagem encantadora. Performances incríveis, músicas legais. Algumas existem na vida real, outras só no virtual, mas todas elas têm uma coisa em comum. Elas são... normais demais. Hoje eu não quero falar sobre idols normais. Hoje eu vou falar sobre as idols mais mal compreendidas, consideradas not safe for life. Elas podem até parecer meio assustadoras no começo. Mas quanto mais eu pesquisava sobre esse projeto, mais eu percebi que tinha muita coisa a mais do que só umas animações estranhas. Tinha um artista extremamente talentoso, com mais de 20 anos de carreira, centenas de músicas, e um universo completamente diferente de qualquer outro que você já conheceu. E pra deixar tudo mais especial ainda, eu consegui conversar com o criador! Tá ótimo. Ikigo-sare é um grupo virtual de idols criado em 2005 pelo artista japonês Yamamoto Namaichiro. O grupo é constituído por 3 garotas, que são representações de figuras do horror. A Ichigo, a garota de um olho só, a Nigo, que tem um olho deformado, e a Sango, que ela tem 2 rostos. Mas o mais interessante não é exatamente as personagens, mas talvez o criador por trás delas. O Yamamoto criou absolutamente tudo, e sozinho. As letras, as composições, os designs, as ilustrações, os modelos, os clipes e o mais impressionante também, as vozes delas. Quando eu conheci Ikigo-sare, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque não era uma coisa qualquer. Era um projeto totalmente independente. Eu realmente virei uma super fã do trabalho dele e eu realmente tô sem palavras que eu realmente consegui conversar com ele. Mas antes de falar sobre o que a gente exatamente conversou, deve ter uma pergunta melhor. Quem é exatamente o Namaichiro Yamamoto? Atualmente, Namaichiro Yamamoto tem 52 anos, nascido em março de 1971 no Japão. Desde pequeno ele sempre foi encantado por histórias de terror, por exemplo dos yokais, que são do folclore japonês. Ele até mesmo escreveu no blog dele que quando ele era mais novo, ele tinha um sonho de se tornar um fantasma, o que é bastante específico, mas faz muito a cara dele. Durante o primeiro ano da escola, ele acabou abandonando os estudos. Aí ele foi mandado para um templo budista, onde ele começou a realizar os treinamentos ascéticos, que são uns treinamentos onde você renuncia essas coisas mundanas para focar no bem-estar do corpo e da mente. Mas foi exatamente nessa época onde a coisa mais importante acabou acontecendo. Ele acabou conhecendo e ouvindo o álbum do King Crimson, In the Court of the Crimson King, que foi o que acabou despertando esse amor pela música dele. Então com isso, depois que o treinamento acabou, ele foi estudar música, composição e começou a postar as músicas dele online. Muita gente acha que Ikigo-sare foi o primeiro projeto do Yamamoto, mas na verdade não foi. Em 2002, por exemplo, ele lançou a primeira música dele, que se chama Destoroi no Uta, inspirada no mangá Buraiman, que eu vou colocar um trecho aqui. Mas tinha um problema. Ele sentia que esse estilo de música tinha limitações. Ele não sentia que isso ia pra frente, não tinha reconhecimento e que no final ninguém ia dar muita atenção. Foi aí que ele teve uma ideia. Mas calma, quem que tem uma ideia dessas do nada de criar idols inspiradas em monstro? Bom, depois de conhecer um pouco da história dele, eu quis realmente fazer essa pergunta, para saber de uma vez por todas de onde que veio essa ideia. Como surgiu a ideia de Ikigo-sare?
Quando eu tava planejando lançar as minhas músicas, eu senti que, simplesmente, postar elas não seria suficiente para atrair os ouvintes. Eu queria algo visualmente interessante, então tive a ideia de usar como um grupo idol algumas personagens femininas que eu tinha criado há algum tempo, que se pareciam com yokais ou fantasmas. Agora as coisas se encaixam. Faz sentido, já que no começo ele sentia que tinha limitações daquele jeito que ele estava produzindo as músicas dele. Então, juntando uma coisa com a outra, o amor por idols e horror, surgiu Ikigo Sare. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe é que o próprio nome Ikigo Sare nasceu de um mal entendido do Yamamoto. Originalmente, o termo Ikigo Sare vem de um provérbio japonês que diz que o peixe cavalinha é um peixe que por fora parece fresco, mas por dentro ele se deteriora facilmente, ou seja, a aparência engana. No entanto, o Yamamoto ele interpretou isso como se fosse uma espécie de doença necrótica. Mas foi exatamente esse erro de interpretação que criou o conceito original em Ikigo Sare. Inclusive, existe uma música que agora está arquivada, que se chama Hatsubyo, onde o Yamamoto escrevia, inclusive, na letra, sobre a doença de Ikigo Sare. Mas apesar de arquivada, o conceito foi revivido na música Hatsubyo Special, que tá no Ikigo Sare 15. É um detalhe pequeno, mas bem importante. Quando a gente olha ao todo, é quase impossível não pensar que talvez aquilo seja um mundo separado, um lugar com coisas próprias, ter outras criaturas. Talvez tenha algo por trás disso, uma história, uma cronologia talvez, mas aparentemente não tem nada disso. O mundo de Ikigo Sare é semelhante ao nosso? Ou existem diferenças significativas? Ikigo Sare é uma entidade, nascida dos delírios da minha mente. Portanto, acredito que seja um dos fenômenos do mundo real em que vivo. Segundo Yamamoto, ele não pensa em Ikigo Sare como se fosse uma coisa à parte, um mundo fictício, mas sim como se fosse uma outra parte da realidade, que só ele consegue ver. Como se fossem delírios da cabeça dele que ele simplesmente coloca em prática, nas músicas. São imagens, cenas, personagens, momentos, todos eles que só o Yamamoto consegue ver. Então, Ikigo Sare não acontece em outro universo, é no nosso, mas da perspectiva do criador. Apesar do projeto existir há mais de 20 anos, é uma coisa que pouca gente sabe, mas ele quase acabou 2 vezes. Uma foi durante a pandemia da Covid-19, quando a gente estava no período da quarentena, por exemplo, os filhos do Yamamoto ficaram muito mais tempo em casa. E com isso ele pensou que nunca mais iria ter tempo para produzir música. A outra foi quando a mãe dele precisou de cuidados especiais, mas no final deu tudo certo. Durante a entrevista, eu também quis fazer umas perguntas mais pessoais. Você gosta de robôs? Porque o Yamamoto adora robôs. Tipo aqueles de Transformers. Ele diz que ele tem um hobby que também é uma forma essencial de relaxar, que é ficar brincando com eles, transformando, customizando. E ele tem uma coleção enorme pelas fotos que ele posta no Twitter. Eu também perguntei sobre filmes. E como já era esperado, ele disse que ele adora filmes de terror clássicos. O Despertar dos Mortos e O Massacre da Serra Elétrica. Também filmes dirigidos pelo Dario Argento. E também nessa categoria de mídia, ele me disse que um dos animes favoritos dele é Mr. Adiko. Uma coisa que eu tava muito animada pra saber a resposta também era sobre as músicas favoritas dele em Ikigo Sare. No que ele me respondeu que, já que foi ele que fez, ele gosta de todas. Mas 2 músicas em específico marcam bastante ele. Hae no Jou e Nagu. Ele me disse que às vezes ele tá escutando essas músicas e ele para pra pensar, tipo, como que eu consegui produzir isso? Outra curiosidade interessante é sobre a música Nokogiri Biki, a primeira música do primeiro álbum de 2005. Segundo ele, já que foi a primeira música, ele sempre ficava pensando que nada ia dar certo, que nada daquilo ia sair. Mas, ironicamente, quando ficou pronta, foi a primeira música que ele realmente sentiu que estava orgulhoso de ter feito. Ah, e antes de terminar essa parte da entrevista, tem uma coisa que eu também perguntei que deve ser bem especial, principalmente pra quem já é fã de Ikigo Sare. Você esperava que Ikigo Sare tivesse fãs no exterior?
Eu nasci e cresci no Japão e falo apenas japonês. Por isso, eu sempre escrevi as minhas letras exclusivamente em japonês. Consequentemente, eu jamais imaginei que uma música minha alcançaria um público no exterior. Essa situação atual é bem surpreendente pra mim. Essa foi uma das respostas que mais me marcou, porque realmente mostra que Kigosare não é um projeto feito, pra chocar, pensado em fama, em dinheiro. Foi só um projeto criado pelo amor dele. Era só um artista japonês, escrevendo exclusivamente em japonês. E mesmo assim, as músicas dele encontraram pessoas ao redor do mundo. Pessoas como eu. Até agora eu falei bastante sobre o Yamamoto, e até deve ter passado da hora de eu falar sobre as estrelas do projeto. Ichigo, Nigo e Sango. Um detalhe que você pode ter percebido, caso você saiba japonês, é a referência direta do design delas com o nome. Então, Ichigo, Nigo, Sango. É simples, mas resume perfeitamente o design visual delas. Apesar delas serem as personagens que mais aparecem, no projeto também existem outras que aparecem ocasionalmente. Ou em músicas específicas, tipo o Kirikorosu, a Kaifuku no Onna, a Jiangxi, ou outros personagens de fundo, tipo os manequins, as aranhas, os corações com olho e outros. Tudo isso deixa os clipes com uma identidade visual muito engraçada e única. Existe agora uma pergunta que é muito feita, principalmente no blog do Yamamoto, que é se elas têm informações oficiais. Idade, aniversário, hobbies, personalidade, gostos. As personagens, elas têm história de fundo oficial? Muitas pessoas têm curiosidade em saber se existe alguma informação oficial, detalhes como suas idades, comidas favoritas ou hobbies. Essas informações sobre elas existem? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Resumindo logo, não existem perfis oficiais para elas. Eu vejo as três como se fossem interfaces, ou talvez como a arte da capa de cada álbum, para apresentar minhas músicas originais ao mundo. Essas personagens existem para cantar e dançar, não para ter uma história construída em torno delas. Eu decidi que uma história de fundo forçada só atrapalharia. Por exemplo, se eu definisse uma personagem como tendo uma personalidade gentil, eu poderia até hesitar em fazê-la cantar sobre coisas horríveis. Além disso, eu me esforcei muito para que elas parecessem fofas e bem atraentes nos vídeos. Se elas tivessem personalidades definidas, eu poderia acabar me apegando a elas. E isso prejudicaria as atividades de Kigosare. Eu confesso que quando eu li eu fiquei meio decepcionada, porque eu queria muito que tivesse qualquer coisa oficial sobre elas. Imagina podendo definir um dia específico, por exemplo, para um aniversário delas. Mas pensando de outro jeito, é a mesma coisa que acontece com Vocaloid, por exemplo. Dependendo do contexto, elas têm histórias diferentes. Dependendo do contexto, a personalidade delas pode ser diferente. Elas são como interfaces, feitas para cantar e dançar, não para ter esse tipo de coisa. Apesar delas não terem histórias oficiais, elas têm sim contextos para as aparências delas que são concretos, feitos muito antes de Kigosare começar. Quando ele teve a ideia de começar Kigosare, elas já estavam ali prontas, só para serem usadas. Ichigo. A Ichigo ela foi inspirada em yokais de um olho só. Diferente de outros tipos de yokais, esses normalmente são relacionados a criaturas bobinhas e engraçadas. Inclusive, quando eu tava conversando com ele, ele me deu uns exemplos mais aqui do ocidente. Por exemplo, o Mike Wazowski e os Minions! Imagina esses três no mesmo lugar. Eles compartilham do mesmo tipo de referência visual. Eles são criaturinhas divertidas, engraçadas e menos assustadoras do que elas deviam ser. Agora, a Nigo, ela tem uma coisa diferente. Ela foi inspirada em uma yokai específica, a Oiba-san, uma das fantasmas mais famosas. Segundo a história, a Oiba-san ela foi envenenada pelo marido dela. Esse veneno não matou ela, mas deixou metade do rosto dela todo deformado. E quando ela se viu no espelho, ela ficou tão brava, que num surto ela e começou a assombrar o marido dela pra sempre.
Inclusive, sobre ela existe uma superstição bem forte. Muitas produções, principalmente de cinema, que tentaram adaptar a história dela, sofreram coisas horríveis do nada. Fatalidades, acidentes, problemas. Tanto que muitas equipes acabaram indo até o túmulo oficial dela só para pedir permissão para produzir algo sobre. Felizmente, a Nigo ela só herdou mesmo a coisa da aparência. Algo que eu queria adicionar também é que o Yamamoto me disse que ele já viu vários fanarts da Nigo onde ela tinha a orelha do lado do rosto que é deformada, coisa que ela não tem. Mas ele também concluiu que, na verdade, não tem um problema real com isso. Às vezes as pessoas podem só esquecer ou querer interpretar como se ela tivesse também. Sango. Das três, a Sango é definitivamente a mais mal compreendida. Isso porque quando você pergunta pra alguém sobre o que ele acha sobre a aparência da Sango, muitos vão dizer que é como se fosse uma espécie de gêmeo siamês, o que não é. O visual dela nasceu pela admiração do pai do Yamamoto por imagens budistas e hinduístas. Igualmente, desde pequeno, por causa dos estudos no templo, ele sempre teve contato com essas pinturas do hindu e do budismo, representados com várias cabeças e braços. E tudo isso culminou no design dela. Logo, a Sango ela tá muito mais próxima de ser uma divindade do que um monstro. Talvez esse seja o charme de Kigosare. Essas garotas que parecem só assustadoras à primeira vista, mas que têm uns contextos bem interessantes. Ainda mais misturando dessa forma religião, imaginação e horror. Até aqui a gente conheceu o criador, as personagens, um pouco sobre o contexto delas, e agora chegou a parte de falar sobre as músicas. Desde 2005, Yamamoto lançou 18 álbuns e um EP, totalizando 185 músicas. E uma coisa legal é que a discografia ela cresce junto com o projeto. No começo ele me disse que ele só criava histórias sobre ou coisas inventadas, histórias de terror, mas depois, conforme o tempo foi passando, ele também abriu esse leque para questões mentais, solidão, amor e etc. Em 2014, o Yamamoto também começou a postar os MVs das músicas tanto no YouTube quanto no Nico Nico Douga. E desde então as garotas já passaram por 3 modelos diferentes. Alguns dos clipes mais famosos são Ochusha Girl, Kitsune Tsuki, Super Z Stay Girl, Tsunawatari Girl, Ushimitsu Call, Nokogiri Biki. Mas ao invés de só ficar citando as músicas mais famosas, eu queria trazer uma análise muito mais interessante sobre as músicas que, na minha opinião, são as que melhor representam o que é Ikigosare. Se eu tivesse que escolher uma música em definitivo para ser a cara de Ikigosare, eu iria escolher essa. A música conta sobre uma noiva que ama tanto, mas tanto o marido, que ela decide se jogar com ele em um moedor de carne, para eles se tornarem um só. Meta, né? Ó. Eu e quem? Mas eu acho que a genialidade vem do título. Se você pesquisa no Google, por exemplo, Aibiki, ou você vai ver sobre um encontro de amor, ou sobre Aibiki, a carne moída. Ou seja, o Yamamoto ele juntou essas duas coisas em uma música que fica muito genial. Eu acredito que essa música ela representa o lado mais grandioso de Ikigosare. Na música elas ficam implorando pro sol, pra lua e praticamente pro universo parar de funcionar, pra tudo ser destruído, pra entrar em caos completo. E lembra do contexto que eu dei da Sango? Em um momento do clipe a gente realmente tem isso. É uma música
que eu diria que, sem saber desse contexto do design da Sango, você acaba só achando que é uma imagem legal. Mas pra quem sabe, aquilo é muito foda! Talvez por isso também essa seja uma das músicas favoritas do próprio Yamamoto. Essa música, junto com a próxima que eu vou falar, são as duas músicas que eu acho muito legal pela inclusão dos personagens. A Raikkonen é uma criatura na forma de uma mulher que pode acabar invadindo a sua casa por meio dos ralos, na sua pia, no ralo do seu banheiro, na sua privada. E na música elas cantam sobre isso para você tomar cuidado com ela. Só que é muito legal que, dado o momento, ela realmente aparece. E além de ser muito legal ver ela realmente fazendo o que elas estavam falando, você fica meio paranoico, porque já que é da metade pro final da música, você fica pensando, será que ela apareceu antes e eu não vi? Será que ela tá por aqui? Nessa música, as garotas elas cantam sobre uma mulher de vermelho que fica aparecendo nos cantos, escondida, mas que nunca acaba falando com elas. O interessante é que durante o clipe inteiro, se você prestar atenção, essa mulher de vermelho realmente está escondida em algum lugar, a todo momento. E quando você percebe isso, acaba sendo uma atividade que você acaba participando junto. É impossível depois disso você assistir o clipe sem ficar olhando para todos os cantos da tela procurando por ela. Depois de tanta desgraça, chegou o momento de relaxar. Essa música que tem um instrumental gostosinho de verão conta sobre como o verão é legal, como é relaxante, como elas estão felizes pelo verão ter chegado. Não só elas estão felizes, como também esses peixes, esse capitão, esse pirata esqueleto, a Nureona, o Cthulhu, o Mimoso! Essa música me deixa muito felizinha. Essa é uma música que fala diretamente sobre a história da Oiba-san. Aquela coisa da superstição, de como ela é um espírito raivoso. Inclusive, pensando agora, será que o Yamamoto ele foi lá no túmulo dela pedir permissão pra fazer a música? Enfim, eu acho essa música muito legal porque é uma das únicas músicas onde a gente realmente tem uma banda tocando um instrumental pra elas cantarem, incluindo a própria Akashiku no Onna, aquela aranha amarela que eu falei antes, e esse cara que eu não sei exatamente quem é, mas eu vou supor que é o Yamamoto, porque o cabelo é meio roqueiro e ele tem um cabelinho meio assim. Eles mandam ver, caralho. Já que eu tô falando sobre as músicas, os clipes e os personagens, eu não poderia deixar de citar as mini-lives. E em especial, a Mini Live 2 reúne a maior quantidade de personagens. Nessa live a gente tem as idols, personagens que a gente já viu no fundo, personagens importantes tipo os Corações de Olho, outros personagens que a gente nunca viu antes, Aranha Amarela, muita gente. Se você já conhece as músicas, assistir essa mini live é como reencontrar velhos amigos. Depois de passar semanas pesquisando, relendo a entrevista, traduzindo textos, stalkeando Yamamoto, eu percebi que, na verdade, Ikigosare nunca tentou ser assustador. Nunca tentou parecer profundo. Ele só existe. Como uma extensão da imaginação de outra pessoa. Em qualquer outro contexto, misturar assim coisinhas fofas com macabras iria dar super errado. Mas em Ikigosare, tudo vive em harmonia. Você começa uma música achando elas meio desconfortáveis de olhar, meio horripilantes. Aí depois você começa a escutar
Você gosta de alguma letra ou instrumental, você começa a ver mais, você descobre que tem algumas músicas que são, na verdade, bem engraçadinhas, você ri, você fica animado com alguma coisa e quando menos percebe, você tá imerso naquilo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Antes de terminar a conversa, eu fiz uma última pergunta ao Yamamoto. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para os fãs de Kigusare? Por favor, ouçam bastante e aproveitem ao máximo. Acho que essa resposta resume o Yamamoto. Ele é um artista que realmente nunca fez essas coisas pensando em fama ou dinheiro. Ele só continuou, ano após ano, postando e postando. Porque ele realmente ama o que ele faz. E dá pra ver. E agora, mais de 20 anos depois, essas coisas que só estavam na cabeça dele, agora estão na cabeça de várias pessoas ao redor do mundo. Quando eu comecei esse vídeo, eu iniciei falando que hoje não iria ser sobre idols normais. E elas não são normais mesmo, mas não do jeito que você pode imaginar. Elas são idols diferentes e estranhas porque elas nunca tentaram seguir nenhuma regra. E Kigusare nasceu da imaginação de uma única pessoa. E talvez seja justamente por isso que até hoje continua sendo um projeto tão único. Por hoje é só. Eu espero ter contribuído de alguma forma para a fandom de Kigusare. Eu realmente pesquisei muito para fazer esse vídeo e foi muito legal. Se eu já amava esse projeto antes, agora eu... Nossa! De novo, eu quero agradecer ao Yamamoto pelo tempo dele. Ai, tô vergonha. Yamamoto-san, o jikan o itadaki arigatou gozaimashita. O hanashi dekite koei deshita. Tô com vergonha. E essa parte eu tô falando aqui meio pessoalmente, mas por mensagem ele pareceu ser alguém muito legal, bem gentil. Eu vou muito guardar isso no meu coração. Obrigada também a você por ter visto o vídeo, principalmente até aqui, deu um trabalhão fazer. E eu espero que você tenha gostado. Obrigada pelo seu tempo, se cuida. E vai escutar Kigusare agora! Bye bye! 過去の夢も夢過去にも端っこの方から変色してく